Fala galera, beleza? Sou o professor Beto História e estou aqui no meu canal para falar hoje sobre o Juscelino Kubitschek, o mineiro diamantina que vai construir Brasília, né? 60 anos agora em 2020 da construção de Brasília. Provavelmente assunto certo daquela sua prova, daquele seu concurso. E o bate-papo de hoje vai ser sobre economia no governo Juscelino Kubitschek. A importância, né, da sua postura do seu governo no plano econômico, o que isso significou para o Brasil. Então, para entender o governo Juscelino, nós temos que entender a teoria nacional desenvolvimentista. Né? Está aqui a teoria desenvolvimentista, a teoria nacional desenvolvimentista, que é a seguinte: naquela época, havia-se um conceito que um país desenvolvido era um país que fosse urbano e industrial, e um país não desenvolvido era um país rural e agrário. Então, tudo que o Brasil tinha que fazer era se tornar urbano e industrial para se tornar um país desenvolvido. Pelo menos era o que eles acreditavam naquela época. Então, você vai ter essa teoria nacional desenvolvimentista, né, baseada aqui em institutos de pesquisa, como o IBAD e o ISEB. E você vai ter aqui, então, um plano de metas famoso, né, do governo Juscelino, sendo feito em cima dessa teoria nacional desenvolvimentista. Aonde a ideia era crescer 50 anos em 5. O plano de metas tinha 31 metas. E a 31ª seria a criação de Brasília. Dentro dessa lógica, você vai ter aqui, ó, para um projeto tão ambicioso, o financiamento. Peraí. Você está assistindo o vídeo até agora, você está sempre aqui no canal, tem vídeo sobre expansão marítima, Vargas, período pré-colonial, Revolução Russa. Não deixa de se inscrever no canal, dá o seu like e compartilhar o vídeo. Dá essa força aí, beleza? Voltamos aqui. Então, eu estou falando aqui para um projeto tão ambicioso de crescer 50 anos em 5, você vai ter que ter o quê? Financiamento. E o financiamento vai ser com abertura ao capital estrangeiro. Quer dizer, o Juscelino Kubitschek ele vai ampliar a entrada de capital estrangeiro no Brasil. Não só isso, né? Empréstimos internacionais. No governo dele você vai ter um aumento considerável da dívida externa. E ainda, você vai ter aqui investimentos do Estado brasileiro em infraestrutura. Então, o governo Juscelino Kubitschek vai ser um governo que vai atuar na economia, ele vai intervir na economia. Por exemplo, com a criação de Furnas, né? O sistema em Minas Gerais de Furnas. É um exemplo maneiro. A grande questão é a seguinte: você vai ter com o Juscelino Kubitschek uma indústria de bens de consumo duráveis que vai se consolidando no país. Né? Eu estou falando aqui de bens de consumo duráveis, né? O que foi a propaganda do governo Juscelino. O carro, o automóvel. Né? Então você vai ter aqui os automóveis e eletrodomésticos, sendo aí uma espécie de propaganda de modernização no governo dele. Se você tem, dentro dessa vibe, né, do eletrodoméstico e do automóvel, você vai ter aqui o binômio transporte e energia. Quer dizer, a grande propaganda do plano de metas vai ser o quê? Olha, o transporte, o rodoviarismo e, ao mesmo tempo, o quê? Né, a energia. Você vai ter um país que está se movendo, um país que está crescendo. E aí, rodoviarismo, que vamos pensar do ponto de vista crítico, não é um projeto muito legal para um país continental como o nosso. Talvez fosse muito mais inteligente o projeto ferroviarista, né? Porque o projeto rodoviarista ele é mais lento, engarrafamentos, provoca mais acidentes, mais mortes, e não só isso, né? É mais poluente. Num país como o Brasil continental, talvez o projeto, né, ferroviário fosse mais adequado. Ainda, você vai ter aqui o estímulo ao consumo, você vai ter crédito liberado para as pessoas poderem consumir, e você vai ter aqui a ideia de uma integração física do território. É com o Juscelino que você vai ter aqui, ó, a criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A ideia de levar o desenvolvimento ao Nordeste do país, inclusive com a criação de açudes, para levar água à população. A grande questão é que o problema do Nordeste não é a seca, é a cerca, é o coronelismo. E a construção de Brasília, a 31ª meta, que ele vai concluir
e vai fazer com que Brasília hoje tenha 60 anos, a capital do Brasil. Aqui está uma imagem, né, de Brasília, né? Antes, tá? No início da sua construção e o que é hoje Brasília, né? Impressionante essa imagem, né? E mais, quais são as consequências, então, desse plano de metas do governo Juscelino? Vamos lá. Primeiro, para investir na economia, ele também emitiu moeda. E ao emitir moeda em demasia, isso levou ao quê? Uma inflação. Então, uma consequência do plano de metas, Juscelino, vai ser inflação. Segundo ponto, crescimento econômico anual de quase 10%. Impressionante. Vai ser o segundo momento que o Brasil mais cresceu na história. O primeiro momento que o Brasil mais cresceu na história foi durante a ditadura, o milagre econômico brasileiro, ali de 68 a 73. O segundo foi com Juscelino, quase 10%. A indústria quase dobrou de tamanho, ela cresceu 80% nessa época. Porém, você vai ter coisas ruins também. Você vai ter um aumento considerável da dívida externa, eu já havia falado, e você vai ter o aumento da desigualdade social. O que nós aprendemos é que, apesar do desenvolvimentismo conseguir crescer a nossa economia, com o JK, com a ditadura, eles não conseguiram redistribuir renda. Então isso faz com que isso aumente a desigualdade social do país. Mas vem cá, gostou do bizu sobre economia com JK? Então não esqueça de curtir, deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um abraço, até a próxima aula, Beto Stories.